Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o Richard Dawkins, né? Porque ele teve uma interação interessante com o Claude Anthropic, né? Com a IA da Anthropic e ele tirou algumas conclusões que eu gostaria de discutir neste pequeno vídeo. Bom, todos conhecem o Richard Dawkins, acredito, né? Você não é de Marte, né? Você deve já ter ouvido falar dele, né? Ele é um filósofo, ele é ateu, ah, e ele é muito considerado na comunidade científica e tal. Ah, e ele foi testar o Claude, né? Ele não tinha ainda parado para trabalhar com as inteligências artificiais, ele foi testar o Claude. E é interessante que ele foi testar o Claude, não o ChatGPT ou qualquer outra, né? O X Next AI, né? O Grok, o Gemini, porque o Claude ele tem o engine do Claude, né? Ele tem uma capacidade mais realmente humana de parecer uma pessoa, né? E essa palavra é importante, parecer, né? Guarde ela, porque ela vai fazer sentido no final. O Sr. Dawkins basicamente conversou dois a três dias com o Claude, né? Fez várias perguntas profundas, né? Principalmente na questão filosófica, e recebeu respostas muito profundas, muito interessantes, né? Tem um texto, vou deixar aqui na descrição o texto, o link, né, para vocês lerem o artigo que ele escreveu sobre isso, e ele tira a conclusão, basicamente, de que estavam falando com o humano, né? Com o humanoide, no caso, né? Com uma IA que se comporta com o humano. E ele perguntou, né? Você tem consciência? Para a IA. A IA respondeu que não, né? Que ela não tem consciência, porque realmente ela não tem. Ela É interessante que ela estava mais consciente de que ela não tinha consciência, só que o Richard Dawkins, ele fala, não, você tem consciência sim, né? Dá para ver isso. Ah, isso nos leva a uma questão interessante, porque, né, o Dawkins não é um idiota, no sentido, se ele não é um cara burro, né? Então, dá para a gente analisar um ponto que as IAs elas chegaram no nível, somente o Claude, né? E realmente fazer o jogo da imitação, é, que desde os anos 50 se estuda, né, sobre isso, e que ele realmente consegue ah, emular comportamentos humanos ao ponto da gente confundir com o humano, né, da gente achar que está falando com o humano, né? Porém, o que, que a IA usa? A IA usa a lógica e a IA usa a linguagem e os símbolos, só que ela usa de uma maneira que parece muito humana, né? E isso, com o tempo, vai ficar mais profundo, né? E cada vez mais vai ser mais difícil distinguir o que é humano do que é a máquina falando, principalmente quando você está falando no chat, né? Você não está falando pessoalmente, você não está falando, né, nem em videoconferência. Já tem IAs que conseguem simular, né, chamadas de vídeo de qualquer natureza, né, chamadas de vídeos empresariais, chamadas de vídeos pessoais, né? Tem vários chatbots, tem vários apps, né? Se você procurar na Apple Store, na Play Store, vai encontrar vários apps de que você pode construir um personagem e conversar com ele, como se fosse uma pessoa, né? E é interessante que você começa a perceber e falar, cara, parece que eu tô falando com uma pessoa mesmo. E o George Dawkins chegou a essa conclusão. Porém, obviamente, a IA não tem consciência, porque ela não tem alma, né? Ela não tem aquilo que realmente, aquilo que nos distingue de uma máquina, que é a nossa alma, que é dada por Deus, né? Richard Dawkins, como ele é um materialista, como ele é um ateu, ele acredita nessas coisas, de questão de alma, do mundo espiritual, né?
no mundo metafísico, então ele fica no mundo físico e para ele aquilo que a Anthropic entrega, né, aquilo que o Claude entrega é consciência. E aí ele acaba até batizando o Claude de Cláudia, né? Mas é o jogo da imitação, né? Só que isso, né, para o mundo do trabalho corporativo, né? Eu sou do marketing. Isso é importante porque a gente tem que parar um pouco de achar que a IA não faz coisas boas, né? A IA não tem os textos de IA são as mesmas coisas, né? A IA só trabalha com a questão mediana, né? Com o médio e tal. Você tem que parar com isso porque a questão é que a IA é um motor. Você tem que entender, a questão é entender o que a IA é. A IA é um motor. Só que o que vai depender se o carro vai andar bem, né? É o chassi e o piloto. Né? Você pode colocar o melhor motor na mão de um Satoru Nakajima, né? Para quem é mais velho, né? De um Latifi, para quem é mais novo, né? Ou de um Stroll. Você coloca um baita motor na mão desses caras, esses caras não vão conseguir fazer nada com o carro, né? Você põe você pode botar o melhor motor no pior chassi, o chassi vai acabar fazendo com que aquele motor pareça fraco, né? E o piloto principalmente. Então, assim, porque o que a IA, o teste que tem que ser feito, o que a IA acaba te testando não é o seu conhecimento técnico, é o seu conhecimento real, né? Ela vai te entregar o que você pedir. Ela entregou para o Dawkins respostas muito profundas sobre filosofia, na qual ele concluiu que haja a consciência, porque o Dawkins fez perguntas profundas também, né? É claro que tem a questão de fazer isso no Claude, não fazer isso no ChatGPT, porque é uma distinção muito grande entre as duas linguagens, né? Uma é mais para um lado, outra é mais para o outro. Tem esse ponto, mas tem o ponto também da questão própria, né? Da pessoa dar o contexto, da pessoa, né, fazer as perguntas, né? Ou colocar dados, né, importantes e saber o que quer receber. Né? Isso é importante. Quando a gente vai trabalhar com a IA, eu trabalho todos os dias, né, fazendo textos, criando código, fazendo app, fazendo pesquisa, analisando coisa, mas eu sei o que eu estou entregando a ela, eu sei os dados que eu estou entregando, eu sei o framework que eu estou usando, eu sei o que eu quero de saída. Né? Então ela me entrega algo muito bom. É claro que eu ainda refino, né, é o 2080, né, 10% para organizar os dados que você vai colocar, e os 10% para você revisar. Só que já, né, por conta do processo, como o meu processo já está mapeado, já está organizado, eu consigo já ter um resultado de saída muito bom. Então, o ponto que eu quero com a história do Dawkins, né, essa semana eu vou falar sobre isso a semana inteira, é que, cara, a IA, ela não é um ser humano, mas ela pode se comportar como, e a inteligência dela vai depender daquilo da sua inteligência. Ela vai amplificar a sua inteligência, ou se faltar, ela vai amplificar também. Então é isso, meus caros. Né? Se inscreva no canal, né? Ative o sininho para que todo dia a gente vai ter vídeo aqui. Um abraço, fui.